tentativa aí de estabelecer um common ground, né? De estabelecer um vocabulário comum, um acordo semântico, né? Vamos começar tentando desenhar um conceito mínimo que seja do que seja inteligência artificial, né? Porque a gente tem uma visão assim muito vaga. E aí, para simplificar o nosso raciocínio, a gente pode dizer que inteligência artificial são mecanismos ou sistemas computadorizados que são capazes de desenvolver uma atividade que até então era desenvolvida pela inteligência humana. Esse é um conceito bem simples, simplificador, na verdade, mas do que seja inteligência artificial. E aí veja, Felipe, que esse conceito ele já nos induz, ele já nos engana um pouco. Porque quando a gente pensa num mecanismo, numa solução computadorizada capaz de fazer o que a inteligência humana faz, a gente pensa logo na inteligência humana como um todo, né? O que a inteligência humana faz? A inteligência humana aprende direito, funciona no processo judicial, faz live, né? Estou olhando aqui o Felipe, que atividade mais, né? Gerencia banco, né? Sua conta pessoal, funciona em mídias sociais, cuida da família. A inteligência humana faz isso tudo. E alguns, os mais favorecidos, e aí me perdoe o argumento sexista, mas as mulheres em especial fazem isso tudo e ao mesmo tempo, multitask, né? A gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo, né? A característica muito feminina. Muito bem, então a gente pensa, você vai conseguir fazer atividades como faz o humano, a inteligência artificial vai fazer isso, né? Então aí a gente já tem um primeiro equívoco. Aí a gente lembra dos filmes de ficção científica, né? Tinha um filme com Robin Williams, chamava-se O Homem Bicentenário, né? Que o Robin Williams era um robô que vai se aproximando da condição humana progressivamente, né? Só que não é isto. Inteligência artificial não é isto. Inteligência artificial são, volto a dizer, mecanismos ou sistemas capazes de realizar atividades que eram realizadas pela atividade humana, mas eles são unidimensionais. Então, os mecanismos de inteligência artificial são especializadíssimos, né? E aí, portanto, essa nossa associação com o robô que vai fazer tudo e tal, isto é um equívoco. Que é reforçado um pouco, Felipe, pelas notícias que a gente vê das novas conquistas de IA, né? Aí a gente vê lá no Facebook, ou no sei lá onde. Olha, a inteligência artificial agora é capaz de fazer reconhecimento de voz, é capaz de fazer reconhecimento de imagem, é capaz de fazer reconhecimento facial. A gente fica, nossa, então já faz tudo. Não, amigo, uma faz reconhecimento de voz, a outra faz reconhecimento facial, a outra faz não sei mais o que. Não tem uma que faça tudo, né? Então, assim, isto é importante a gente ter em conta para a gente ir percebendo o que a inteligência artificial é capaz de fazer e o que ela não é, né? Então, inteligência artificial não é capaz de substituir um ser humano na íntegra. Não será, né? E dizem os especialistas da área, não será possivelmente por ainda uma centena de anos. Porque, e aí veja que interessante, não só o desenvolvimento de um sistema multitarefas será muito complexo, mas também ele não é economicamente interessante. E aí mercado é mercado, meu caro, né? Se fazer um robô igual o Andrew ou Eu, Robô, do Isaac Asimov, não é economicamente interessante, não vou fazer sistema especializado, porque esse é economicamente interessante e eu vendo, né? Então, assim, o nosso conceito está traçado, mas a gente tem que ter em conta que ele é um pouco enganador. Bom, e aí mais dois elementos que são importantes para esse nosso common ground aí, né? Como é que funciona a inteligência artificial? Bom, a inteligência artificial funciona basicamente a partir de algoritmos. E algoritmos nada mais são do que instruções para a realização de uma tarefa. Quem esteja nos assistindo que teve filho pequeno já transmitiu um algoritmo para o seu filho pequeno, na hora que ele saiu do sapato de velcro e passou a dar o laço no tênis, né? A gente vai lá, ensina, olha, dobra aqui, passa aqui, agora puxa. Aí o dia que o menino faz aquilo, é uma festa, amarrou o sapato e tal. Isso é um algoritmo, né? Um algoritmo é uma instrução para a realização de uma tarefa determinada. E aí a gente tem um outro misunderstanding, uma outra má compreensão no campo de inteligência artificial,
que é uma percepção dos comuns mortais, né, de que todos os algoritmos são da mesma natureza. Todos são iguais. Tem alguém que constrói o algoritmo, e esse é o dono do poder, porque ele é que vai construir o algoritmo, que vai fazer a inteligência artificial funcionar. E isso não é bem assim, porque depende do mecanismo de inteligência artificial. A gente tem hipóteses em que o algoritmo é construído por um agente humano, né? São as chamadas hipóteses de inteligência artificial supervisionada. Tem o reinforcement learning, que é uma outra hipótese, mas que também é supervisionada. Mas a gente tem a geração que está encantando mais agora, que é a geração do aprendizado profundo, do deep learning, onde quem constrói o algoritmo é a própria máquina, né? Que, diante de uma massa de dados muito grande, reconhece padrões, né? Ela verifica que toda vez que alguém se afirma procurador do município, ele também é bacharel em direito. Aí a máquina consegue estabelecer esse padrão. E olha, para ser procurador do município, você deve ter que ser bacharel em direito. E aí ela constrói um algoritmo, uma instrução para a realização de tarefa. Olha, não reconheça como procurador do município alguém que não seja bacharel em direito, né? Então nós temos os algoritmos de inteligência artificial supervisionada e os algoritmos de deep learning, né? Então, assim, esses são conceitos... temos uma terceira geração que está por vir, né? E essa será muito interessante, é a mais desafiadora, que é a geração de mecanismos de inteligência artificial que sejam capazes de fazer leitura de contexto. Porque isso é um elemento muito importante para a formação da decisão humana, né? A gente faz leitura de contexto o tempo todo. Você chega num ambiente, você vê como é que as pessoas estão fisicamente distribuídas, como é que elas se cumprimentam, né? Como é... Tá todo mundo sentado, vou sentar, porque se eu ficar em pé é desagradável. Não, tá todo mundo em pé, vou ficar de pé. Não, a gente faz leitura de contexto para tudo, para as coisas mais singelas. E o mecanismo de inteligência artificial não é capaz de fazer isso ainda, né? E aí, portanto, a capacidade dele de compreensão dos fenômenos ainda é muito limitada, porque ele não faz leitura de contexto, que é um elemento, assim, importantíssimo. E uma última observação, para fechar aí o nosso acordo semântico, mas que decorre desses comentários que eu já fiz antes, é a seguinte: se a inteligência artificial aprende através das informações que a gente dá ou dos dados que ela mesma processa, reconhece os padrões e enuncia os seus próprios algoritmos, isso significa dizer que ela aprende sempre a partir de dados concretos e, portanto, ela não é capaz de trabalhar com valores. E isso, para nós no direito, vai fazer um mundo de diferença. Conceitos abstratos não são ferramentas possíveis de trabalho para mecanismos de inteligência artificial, por enquanto. Ela não sabe o que fazer com aquilo. Aquilo não tem concretude suficiente, né, para ela dar execução a um comando ou identificar um padrão. Então isso, no que diz respeito à nossa perspectiva, que é a perspectiva do profissional do direito, isso é um limitador importante para a inteligência artificial.